Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história parece comum no início. Mas tem detalhes que vão te deixar com aquela sensação de que algo não encaixa. E comenta aqui embaixo, você acredita que um lugar pode guardar coisas que ninguém fala? O ônibus parou com um solavanco leve, levantando poeira na estrada de terra. A porta abriu com um chiado, e por um segundo, o silêncio lá fora pareceu grande demais, como se a manhã inteira estivesse esperando aquele momento. Miguel desceu devagar, segurando a mochila apertada contra o peito, sem olhar para ninguém. O motorista não disse nada. Apenas fechou a porta de novo e foi embora, deixando Miguel parado no acostamento, com o som do motor diminuindo ao longe até virar quase nada. Miguel ficou ali, imóvel, ouvindo os próprios pensamentos. Não era a primeira vez que ele voltava àquela região, mas era a primeira vez que voltava sozinho. O lugar parecia menor do que nas lembranças, como se o tempo tivesse encolhido as coisas. A estrada era a mesma. Terra vermelha, pedrinhas soltas, marcas de pneus. As cercas de arame farpado ainda cortavam o horizonte de um lado e de outro, e o mato crescia onde ninguém mexia há anos. O céu estava claro, levemente nublado, aquele tipo de manhã que promete calor mais tarde. Tudo normal. E ainda assim, Miguel sentia que não estava. Ele tinha 13 anos e já tinha aprendido que as pessoas chamavam aquilo de impressão. Diziam que era nervoso, ansiedade, imaginação. Mas Miguel conhecia o próprio corpo. Sabia quando o coração acelerava sem motivo e quando a pele arrepiava, porque alguma coisa estava fora do lugar. Ele respirou fundo e começou a andar. A mochila nas costas estava mais leve do que deveria. Tinha poucas coisas. Uma troca de roupa, uma garrafinha de água, um pacote de bolacha, um caderno e um envelope dobrado que ele checava a cada 10 passos, como se tivesse medo de perder. O envelope era o motivo de tudo. Tinha chegado na casa onde ele morava agora. Uma casa simples, mas limpa, perto da cidade, dentro de uma sacola de mercado, sem remetente, sem recado. Só o envelope e uma frase escrita à mão, torta, com caneta azul. Você precisa voltar, antes que fechem de vez. Miguel não tinha entendido de primeira. Não queria entender. Tinha coisas que ele preferia deixar no lugar de onde veio. Mas no fundo do envelope havia uma chave pequena, antiga, com um chaveiro de metal em forma de casinha e 2 letras gravadas atrás. M.A. Miguel reconheceu. Não porque lembrava exatamente, mas porque aquele símbolo aparecia em um detalhe antigo da memória, como um som que você não sabe de onde vem, mas sabe que já ouviu. E junto da chave havia uma foto. A foto estava amarelada, meio torta, como se tivesse sido dobrada muitas vezes. Mostrava uma casa velha com a pintura descascada no meio de um terreno tomado pelo mato. Era uma casa abandonada. A casa. Miguel não sabia como explicar, mas sentiu um aperto no peito quando viu. Como se o corpo lembrasse antes da cabeça. A casa ficava a uns 20 minutos de caminhada do ponto onde o ônibus parava. Era isso que o bilhete dizia, porque no verso da foto havia outra anotação, ainda mais simples. Pela estrada velha, depois da cerca do Boi Branco. Miguel seguiu. Quanto mais andava, mais o mundo ficava quieto. As casas de gente morando começaram a rarear. Os cachorros que costumavam latir quando alguém passava não apareceram. Um vento fraco mexia as folhas secas e fazia a cerca cantar baixinho. Miguel olhava ao redor o tempo todo, não por medo de assalto. Ali quase não passava ninguém, mas por uma sensação persistente de que estava sendo notado. Ele parou para beber água perto de uma árvore torta. O sol passou por uma abertura nas nuvens e iluminou a poeira no ar, como se o caminho inteiro tivesse partículas brilhando. Miguel limpou a boca com as costas da mão e continuou. Quando avistou a cerca do Boi Branco, soube que estava perto. O boi estava lá mesmo, parado, mastigando com calma do outro lado da cerca, indiferente a tudo. Miguel diminuiu o passo, olhou para a direita e viu uma trilha que saía da estrada principal, quase escondida por capim alto. A trilha parecia pouco usada. Mesmo assim, os rastros eram visíveis. Rastros recentes. Miguel engoliu em seco. Ele não gostava de se sentir assim, como se tivesse chegado tarde demais, mas cedo demais ao mesmo tempo. Seguiu pela trilha.
A cada passo, o mato arranhava suas pernas e sujava o tênis. O terreno ficou levemente inclinado, com partes mais úmidas. Ele sentiu o cheiro de terra molhada, mesmo sem ter chovido. O ar ali parecia mais frio. E então, ele viu. A casa. Ela estava exatamente como na foto, mas pior. Mais descascada. Mais tomada pelo mato. As janelas eram buracos escuros. A porta, velha, tinha uma tábua atravessada, como se alguém tivesse tentado impedir a entrada. O telhado tinha partes afundadas. Parecia que o tempo tinha tentado engolir aquele lugar, mas não conseguiu por completo. Miguel parou a alguns metros de distância. Ficou olhando. A casa não parecia assustadora do jeito que filme mostra. Não tinha névoa, não tinha corvo, não tinha barulho estranho. Era uma casa abandonada comum. Mas era justamente isso que incomodava. Porque, sendo comum, ela deveria ser só um lugar. Mas Miguel sentia outra coisa. Sentia que a casa estava acordada. Ele respirou fundo. Deu mais alguns passos e parou de novo. O coração batia forte. A mão dele foi automaticamente até o bolso, onde estava a chave. O silêncio ali era tão grande que dava para ouvir o próprio sangue. Miguel olhou para as janelas procurando algum movimento. Nada. Olhou para o mato ao redor. Nada. Mesmo assim, ele teve certeza de que, se ficasse ali por muito tempo, alguém apareceria. Não sabia quem. Só sabia. Aproximou-se da porta. A tábua atravessada estava presa com pregos enferrujados. Não parecia recente. Miguel puxou com cuidado e sentiu a madeira ceder um pouco. Puxou de novo com mais força. Um dos pregos soltou. A tábua inclinou e caiu no chão com um som seco. Miguel congelou. Esperou. Nada aconteceu. Ele encostou a mão na maçaneta. Não havia maçaneta. Era um trinco antigo, quebrado. Empurrou a porta. A porta rangeu alto, como se reclamasse de estar sendo mexida. Um cheiro de mofo e madeira úmida saiu de lá de dentro, forte, mas não insuportável. Miguel segurou a respiração por um segundo e entrou. Lá dentro estava escuro, mas os feixes de luz que entravam pelas frestas do telhado faziam linhas no chão. O ar tinha poeira suspensa. O piso era de madeira com partes afundadas. Miguel deu passos pequenos, testando o chão antes de colocar todo o peso. O lugar parecia vazio. Mas não totalmente. Havia coisas. Uma cadeira virada. Um pedaço de pano que talvez tivesse sido cortina. Uma mesa encostada na parede, cheia de marcas. E no canto, uma porta menor, que provavelmente dava para um quarto ou um depósito. Miguel olhou em volta, tentando se orientar. E foi então que percebeu algo que fez sua pele arrepiar. No chão, perto da mesa, havia pegadas. Não as pegadas antigas na poeira, que você espera encontrar em lugar abandonado. Eram pegadas recentes por cima da poeira, como se alguém tivesse entrado ali há pouco tempo. Miguel sentiu o estômago apertar. Ele se abaixou devagar, aproximando o rosto das marcas. Eram de tênis, solado moderno. Não era pegada de criança, era de alguém maior. Ele se levantou rápido e olhou para trás, para a porta por onde tinha entrado, ainda aberta. O vento lá fora mexia o mato. Miguel teve a sensação de que o silêncio ficou mais pesado. Ele não queria correr. Correr seria admitir medo, mas o corpo dele já estava pronto para isso. A mão apertava a chave no bolso com tanta força que doía. Miguel respirou fundo de novo, tentando lembrar por que estava ali. O bilhete dizia que precisava voltar antes que fechassem de vez. Fechar o quê? A casa, a história, um segredo? Ele foi até a mesa, com passos lentos, e viu algo que não estava ali por acaso. Um envelope. Limpo demais para estar naquela poeira, sem mancha, sem mofo, como se tivesse sido colocado naquele dia. Miguel olhou para a porta, hesitou e pegou o envelope. No envelope escrito à mão, Miguel, o nome dele. A letra não era a mesma do bilhete que ele recebeu em casa. Era outra, mais firme, mais reta. Miguel sentiu a garganta fechar. Abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada em 3 e um objeto pequeno embrulhado em pano. Miguel abriu a folha primeiro. A mensagem era curta.
Se você entrou, é porque ainda dá tempo. Mas não confie em ninguém que aparecer oferecendo resposta fácil. A casa não ficou vazia à toa. Miguel leu uma vez, depois outra, e o coração bateu ainda mais rápido. Ele colocou o papel no bolso e abriu o pano. Dentro havia um medalhão antigo, de metal escuro, com as mesmas letras, MA, e um risco no canto, como uma marca de queda. Miguel segurou o medalhão na palma da mão, sentindo o peso. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sabia que era dele de algum jeito. E isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Um barulho lá fora interrompeu tudo. Não era um barulho grande, era só um estalo, como o galho quebrando sob pé. Miguel congelou. A respiração ficou presa. Ele olhou para a porta, sentindo cada músculo do corpo se tensionar, e ouviu de novo. Passos, do lado de fora, lentos, parando bem perto da entrada. Miguel apertou o medalhão e a chave, e naquele segundo ele entendeu uma coisa. O errado não era a casa estar abandonada. O errado era ela não estar vazia. Miguel ficou parado no meio da sala por alguns segundos que pareceram longos demais. O som dos próprios batimentos preenchia tudo, como se o coração estivesse alto demais para um lugar tão silencioso. Os passos do lado de fora tinham parado. Não havia mais galho quebrando, nem mato se mexendo. Só o vento leve passando pelas frestas do telhado e fazendo a madeira estalar de vez em quando. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A mensagem ainda ecoava na cabeça. Não confie em ninguém que aparecer oferecendo resposta fácil. Resposta fácil para o quê? Para a casa? Para o medalhão? Para ele mesmo? Miguel fechou a mão em torno do objeto, sentindo o metal frio na pele. Aquilo não era só um enfeite antigo. Tinha peso demais, presença demais. Era como se estivesse ali para ser encontrado exatamente naquele momento. Ele deu um passo para trás, depois outro, até encostar na parede. Olhou novamente para as pegadas no chão. Não tinham desaparecido. Continuavam ali, claras demais para serem antigas. Quem quer que tivesse passado por ali tinha estado na casa há pouco tempo, talvez minutos antes. Miguel engoliu em seco. "Tem alguém aí?" perguntou, sem perceber que falou em voz alta. A própria voz pareceu estranha naquele espaço. Não houve resposta. Ele pensou em sair. Pensou seriamente em sair, fechar a porta, colocar a tábua de volta e ir embora fingindo que nada daquilo tinha acontecido. Mas a imagem do envelope deixado ali, limpo demais com o nome dele escrito, não deixava essa opção parecer real. Se alguém tinha colocado aquilo ali, essa pessoa sabia que ele viria. Sabia quando. Talvez estivesse esperando para ver o que ele faria. Miguel se aproximou da porta com cuidado. Espiou para fora. A trilha estava vazia. O mato parado. Nenhum sinal de movimento. Mesmo assim, ele teve a sensação incômoda de que, se desse mais 2 passos para fora, algo aconteceria. Ele fechou a porta devagar. Não trancou, apenas encostou. Não era coragem. Era teimosia misturada com medo. O interior da casa parecia diferente agora. Não porque algo tivesse mudado fisicamente, mas porque Miguel estava prestando atenção de verdade. Antes era só uma casa abandonada. Agora era um lugar onde alguém ainda entrava, onde coisas ainda eram deixadas. Ele caminhou até o canto onde havia a porta menor. Testou a maçaneta enferrujada, travada. Forçou um pouco, sentindo a madeira ceder, mas não abrir. Olhou em volta procurando algo que pudesse ajudar e encontrou um pedaço de madeira solto no chão. Usou como alavanca. A porta estalou e abriu alguns centímetros. Um cheiro diferente saiu de lá. Não era mofo. Era algo mais seco, como papel velho. Miguel abriu mais. O cômodo era pequeno, sem janela. Apenas algumas prateleiras improvisadas, tortas, presas na parede. Havia caixas de papelão, algumas rasgadas, outras fechadas com um barbante antigo. O chão estava menos empoeirado do que o resto da casa. "Estranho", murmurou. Se ninguém entrava ali há anos, por que aquele lugar parecia mexido? Miguel se aproximou da primeira caixa aberta. Dentro, papéis amarelados, cadernos antigos, folhas soltas. Ele pegou um dos cadernos.
A capa estava quase desfeita, mas ainda dava para ver um nome escrito à caneta, já meio apagado. Maria Aparecida. Miguel sentiu um arrepio imediato. As letras MA, as mesmas do medalhão, as mesmas do chaveiro. Ele folheou o caderno com cuidado. A letra era irregular, às vezes firme, às vezes tremida. Parecia um diário, mas não exatamente. Havia datas espaçadas, frases curtas, muitas anotações interrompidas no meio. Hoje ouvi de novo. Disseram que era melhor não perguntar. A casa não é só nossa, mas fingem que é. Se algo acontecer comigo, ele precisa saber. Miguel parou de ler. O estômago embrulhou. Ele quem? Sussurrou. Pegou outro caderno, mais antigo ainda. A mesma letra, outras frases. Não confio mais em ninguém. Se descobrirem que ele voltou, vão tentar impedir. Miguel sentou no chão sem perceber. As costas encostaram na parede fria. A cabeça parecia cheia demais para o corpo pequeno que tinha. Ele sentia que estava lendo algo que não era para ser lido tão cedo. Algo que alguém tinha tentado esconder, mas não conseguiu, ou não quis. Ele guardou o caderno na mochila, com cuidado. Não sabia por quê. Só sabia que não podia deixar ali. Pegou mais algumas folhas soltas, colocou junto. Não levou tudo. Algo dizia que mexer demais poderia ser pior. Um barulho veio de fora novamente. Dessa vez, mais claro. Miguel se levantou rápido, coração disparado. O som vinha do lado direito da casa, como se alguém estivesse andando pelo mato mais denso. Não era vento. Era passo. Lento, pesado. Ele ficou imóvel, segurando a respiração. O som parou. Miguel sentiu as pernas tremerem. Pensou em se esconder no cômodo pequeno, mas sabia que aquilo não adiantaria. Se alguém quisesse entrar, entraria. A casa não oferecia proteção de verdade. Ele caminhou de volta até a sala principal, com passos cuidadosos para não fazer barulho. Olhou pela fresta da janela. Nada. Mas o mato parecia levemente abaixado, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. Droga, murmurou. Miguel pensou em gritar. Pensou em correr. Pensou em tudo ao mesmo tempo. No fim, fez a única coisa que parecia lógica. Saiu. Empurrou a porta e deu alguns passos para fora, olhando em volta. O sol ainda estava alto. O dia seguia normal demais para o que ele estava sentindo. Nenhuma pessoa à vista, nenhum carro, nenhum barulho além do campo. Mas então ele viu. Do outro lado da trilha, parcialmente escondido atrás de uma árvore mais grossa, algo se moveu. Não rápido, não tentando se esconder completamente. Como se quisesse ser visto, mas não identificado. Miguel sentiu o sangue gelar. "Quem está aí?" perguntou, a voz saindo mais firme do que esperava. Nada. Ele deu um passo à frente. "Eu vi você." O mato se mexeu de novo, e uma figura apareceu lentamente. Não era alguém desconhecido. Miguel reconheceu o rosto antes mesmo de a pessoa falar. Era Sebastião, um homem da vila. Não muito velho, mas com cara de quem tinha vivido demais ali. Sempre calado, sempre observando. Miguel lembrava dele vagamente da infância antes de ter ido embora. Sebastião parou a alguns metros de distância. Não parecia ameaçador, também não parecia surpreso. "Você cresceu", disse simplesmente. Miguel ficou parado. "O senhor estava me seguindo?" Sebastião deu de ombros. "Eu estava passando." Miguel não acreditou, mas não disse nada. "Não devia estar aqui", Sebastião continuou. "Essa casa não é lugar para menino." "Por quê?" Miguel perguntou. Sebastião olhou para a casa por um momento longo demais. "Porque tem coisa que, quando a gente mexe, não volta para o lugar." Miguel apertou a alça da mochila. "Quem deixou o envelope lá dentro?" Sebastião ergueu as sobrancelhas, surpreso de verdade dessa vez. "Envelope?" Miguel percebeu que talvez tivesse falado demais, mas já era tarde. "Alguém sabia que eu vinha", ele disse. "Sabia meu nome." Sebastião respirou fundo, passando a mão pelo rosto. "Olha", começou, "você voltou agora. Talvez ainda dê tempo de ir embora de novo." "Tempo de quê?" Sebastião não respondeu de imediato. Olhou para os lados, como se verificasse se alguém mais estava por perto. "Tempo de não se meter nisso."
Miguel sentiu a raiva subir, misturada com medo. Todo mundo sempre fala isso, não se mete, não pergunta. Ele deu um passo à frente. E olha no que deu. Sebastião o encarou, sério. Você acha que ninguém tentou antes? Miguel hesitou. Tentou o quê? Sebastião desviou o olhar. Descobrir. O silêncio entre os dois ficou pesado. Miguel percebeu que o homem sabia mais do que dizia. Talvez soubesse tudo. Talvez tivesse sido parte do silêncio que agora pesava tanto. Você conhece Maria Aparecida? Miguel perguntou de uma vez. Sebastião ficou rígido. Faz tempo que ninguém fala esse nome em voz alta. Isso foi resposta suficiente. Ela escreveu aqueles cadernos. Miguel continuou. E deixou coisas para mim. Coisas que não eram para você encontrar agora, Sebastião retrucou. Mas eu encontrei. Sebastião suspirou, cansado. Você voltou àquela casa, disse devagar. E isso muda as coisas. Miguel sentiu um frio na espinha. Muda como? Sebastião não respondeu. Apenas deu um passo para trás. Vá embora, menino, ele disse. Hoje. Ainda dá tempo. E se eu não for? Sebastião olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Então presta atenção em uma coisa. Nem todo mundo que aparecer querendo ajudar está do seu lado. E sem dizer mais nada, virou-se e foi embora, sumindo pela trilha como se nunca tivesse estado ali. Miguel ficou parado, olhando para o lugar por onde o homem tinha desaparecido. O vento voltou a soprar. O dia continuava. Mas agora ele tinha certeza de uma coisa. Voltar àquela casa tinha despertado algo que não estava mais disposto a dormir. E ele não sabia se conseguiria sair disso sem perder alguma coisa no caminho. Miguel ficou parado por alguns minutos, depois que Sebastião desapareceu pela trilha. Não sabia dizer se tinha passado pouco tempo ou muito. O sol continuava no mesmo lugar, alto o suficiente para iluminar tudo sem piedade. Mas dentro dele alguma coisa tinha mudado de posição, como se as engrenagens que sustentavam suas certezas tivessem se deslocado. Ele respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Sebastião não tinha negado nada, não tinha confirmado nada, mas também não tinha fingido que a casa era apenas um monte de madeira velha. O jeito como falou, o cuidado ao olhar em volta antes de responder, o incômodo claro ao ouvir o nome Maria Aparecida, tudo aquilo dizia mais do que qualquer explicação direta. Miguel voltou a olhar para a casa. A porta ainda estava entreaberta, como se esperasse que ele voltasse. Por um segundo, pensou em ir embora. Pensou seriamente. Pegar a trilha de volta, alcançar a estrada principal e esperar o próximo ônibus. Fingir que nunca recebeu envelope algum. Fingir que nunca entrou naquela casa. Mas o peso da mochila nas costas, agora mais cheia de papéis que não eram apenas papéis, não deixava isso parecer possível. Ele entrou de novo. A luz da tarde fazia o interior parecer menos escuro do que antes. Mesmo assim, o ar estava diferente. Miguel teve a sensação de que a casa sabia que ele tinha saído e voltado, como se aquele movimento tivesse algum significado próprio. Ele foi direto ao cômodo pequeno onde estavam os cadernos. Queria reler com mais calma, longe do medo imediato. Sentou no chão, apoiou as costas na parede e abriu o primeiro caderno de Maria Aparecida outra vez. Agora, com a cabeça um pouco mais fria, começou a reparar em detalhes que tinham passado despercebidos. As datas não eram contínuas. Havia lacunas grandes entre uma anotação e outra. Meses, às vezes, anos. E quanto mais perto do fim, mais curtas as frases ficavam, como se escrever estivesse ficando perigoso. Disseram que é melhor esquecer, mas esquecer não muda o que aconteceu. Ele vai voltar um dia, e quando voltar, precisa saber. Miguel fechou o caderno com cuidado. Sou eu, murmurou quase sem perceber. Não era certeza, era intuição, aquela sensação estranha de reconhecer algo que nunca foi contado. Ele abriu outro caderno, menor, mais gasto. Esse parecia ainda mais antigo. A letra era mais firme, menos tremida. Havia descrições simples do dia a dia. Chuva, trabalho, silêncio. Mas entre essas coisas comuns surgiam frases que se destacavam. A casa não é só abrigo, é prova. Enquanto ela estiver de pé, nada acaba. Miguel passou a mão pelo rosto,
sentindo o cansaço bater de repente. Não físico, mental. Como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa. Ele guardou os cadernos de novo na mochila e saiu do cômodo pequeno. A casa estava quieta demais. Ele se aproximou da janela lateral e espiou para fora. A trilha parecia vazia. Nenhum sinal de Sebastião. Nenhum outro movimento. Mesmo assim, Miguel não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Não de um ponto específico. Era algo mais difuso, espalhado, como se o próprio lugar tivesse olhos. Ele decidiu dar uma volta ao redor da casa. Saiu pela porta da frente e caminhou devagar, mantendo certa distância da parede. Do lado de fora, a casa parecia ainda mais frágil. O reboco caía em pedaços. O telhado tinha falhas grandes. Em alguns pontos, dava para ver o céu entre as telhas quebradas. Nos fundos, o mato era mais alto. Havia restos de madeira, pedaços de metal enferrujado, uma antiga caixa d'água tombada. Miguel empurrou o capim com cuidado, olhando onde pisava. Foi ali que ele viu algo diferente. Uma parte do chão parecia mais batida. Não completamente limpa, mas claramente mais pisada do que o resto. Como se alguém passasse por ali com frequência. Miguel se agachou, tocou a terra. Estava mais firme, menos coberta por folhas secas. Ele seguiu aquela marca com o olhar. Levava até uma árvore grande, um pouco afastada da casa. O tronco era grosso, cheio de raízes aparentes. Atrás dela, quase escondido, havia algo que Miguel não tinha notado antes. Uma porta. Não uma porta de casa. Uma porta improvisada de madeira velha, colocada de lado, quase deitada, cobrindo uma abertura no chão. Miguel sentiu o coração disparar. Ele se aproximou devagar, sentindo o estômago apertar. A porta estava presa com arame e um cadeado simples, mas antigo. O cadeado estava enferrujado, mas não parecia abandonado havia décadas. Miguel olhou em volta. Nada. Não, sussurrou. Ele puxou a mochila e tirou a chave que tinha vindo no envelope. A mão tremia levemente. Aproximou a chave do cadeado, sem muita esperança. A chave entrou. Girou com certa resistência, mas girou. O cadeado se abriu com um estalo baixo, seco. Miguel ficou parado, olhando para aquilo sem acreditar. A chave não era da casa, era dali. Ele tirou o arame e afastou a porta improvisada com esforço. Um cheiro de terra úmida e ar fechado subiu imediatamente. A abertura revelava uma escada estreita, feita de degraus irregulares, descendo para baixo da terra. Miguel sentiu um arrepio percorrer a espinha inteira. Isso não faz sentido, murmurou. A casa não parecia ter porão. Pelo menos não do jeito que ele lembrava. Mas ali estava. Uma entrada subterrânea escondida atrás de uma árvore, fechada com cuidado suficiente para não chamar atenção, mas simples o bastante para ser acessada por quem soubesse onde procurar. Miguel pegou o celular do bolso e ligou a lanterna. A luz iluminou os primeiros degraus. A escada descia em curva, desaparecendo na escuridão. Ele pensou em Sebastião. Pensou no aviso. Nem todo mundo que aparecer querendo ajudar está do seu lado. Pensou no envelope deixado dentro da casa, limpo demais. Alguém quer que eu veja isso, disse em voz baixa. A pergunta era, quem? Miguel respirou fundo e começou a descer. Os degraus eram frios e úmidos. A cada passo, o cheiro ficava mais forte. O ar era pesado, difícil de respirar fundo. A lanterna revelava paredes de terra reforçadas com tábuas antigas. Não parecia algo improvisado às pressas. Tinha sido feito para durar. Quando chegou ao fim da escada, Miguel entrou em um espaço pequeno, mas organizado. Não era um túnel. Era um cômodo subterrâneo. Havia prateleiras de madeira, caixas, latas, pastas. Algumas coisas estavam cobertas por pano, outras não. Tudo parecia guardado, não abandonado. Miguel passou a luz devagar pelo ambiente. Viu mais documentos, mapas dobrados, um rádio antigo, uma cadeira, uma mesa simples. E na parede do fundo, pregado com 2 pregos tortos, algo que fez seu coração falhar uma batida. Uma foto. A foto mostrava a casa. A mesma casa, mas nova, pintada, com janelas inteiras, e na frente dela 2 pessoas.
Uma mulher jovem, com expressão séria, segurando a mão de um menino pequeno. O menino tinha o mesmo cabelo que Miguel, o mesmo jeito de ficar levemente inclinado para a frente, a mesma boca fechada, como se estivesse sempre prestes a perguntar algo. Miguel se aproximou sentindo as pernas fracas. "Sou eu", sussurrou. Ou alguém que tinha sido ele. Virou a foto e leu o que estava escrito atrás, em letra já conhecida. "Para quando ele voltar e ainda der tempo." Miguel sentiu os olhos arderem. Não chorou, mas ficou ali, parado, segurando a foto, tentando entender como algo tão grande tinha ficado escondido por tanto tempo. Ele começou a ouvir um som. Não vinha de dentro do espaço subterrâneo. Vinha de cima. Passos. Mais de um. Miguel congelou. Desligou a lanterna por instinto, mergulhando o cômodo na escuridão. Ficou imóvel, segurando a respiração. Os passos pararam exatamente acima da abertura. Uma voz baixa falou algo que ele não conseguiu entender. Outra respondeu, ainda mais baixa. Miguel sentiu o coração bater tão forte que teve certeza de que ouviriam. A porta improvisada se mexeu levemente, como se alguém tivesse tocado nela. "Não agora", disse uma voz masculina. "Ainda não." Miguel reconheceu o tom, mesmo sem ter certeza absoluta. Era Sebastião. "Ele já entrou", respondeu outra voz que Miguel não conhecia. "Não tem como desfazer isso." Silêncio. "Então a gente espera", disse Sebastião por fim. Como sempre. Os passos se afastaram. Miguel permaneceu parado por um tempo que não soube medir. Quando finalmente ousou respirar fundo de novo, sentiu uma coisa com clareza absoluta. Voltar àquela casa não tinha sido um acidente. E dali em diante, nada mais seria apenas coincidência. Miguel não se mexeu por um longo tempo depois que os passos se afastaram. O escuro do espaço subterrâneo parecia mais denso agora, como se a ausência de luz tivesse peso. Ele mantinha a respiração curta, controlada, com medo de fazer qualquer som que denunciasse sua presença. A voz de Sebastião ainda ecoava na cabeça. Ainda não. Ainda não o quê? Miguel sentiu um frio estranho subir pelas costas. Aquilo confirmava algo que ele já suspeitava, mas não queria admitir. Ele não tinha entrado naquele lugar por acaso. Havia gente acompanhando cada passo. Gente que sabia da existência daquele espaço, que sabia da chave, que sabia do momento certo. E isso era muito maior do que curiosidade. Ele acendeu a lanterna de novo, com cuidado, apontando primeiro para o chão, depois para as paredes. Precisava se orientar. Precisava entender onde estava antes de decidir o que fazer. O cômodo subterrâneo era simples, mas organizado demais para ser improvisado. As prateleiras tinham sido feitas sob medida para aquele espaço estreito. Algumas caixas estavam etiquetadas à mão, com palavras quase apagadas pelo tempo. Registros, mapas, cópias. Miguel se aproximou da primeira caixa marcada como registros. Abriu devagar. Dentro havia envelopes grossos, amarrados com barbante. Pegou um ao acaso e abriu. E sentiu o chão fugir um pouco. Não eram cartas pessoais. Eram papéis oficiais. Registros antigos, assinados, carimbados. Miguel reconheceu nomes de órgãos, datas, números. Não entendia tudo, mas entendia o suficiente para perceber que aquilo não deveria estar escondido debaixo de uma casa abandonada. Havia registros de compra e venda de terra, transferências estranhas, assinaturas repetidas em documentos diferentes, sempre os mesmos nomes. E em várias páginas, um nome aparecia como testemunha ou intermediário. Sebastião A. Miguel fechou os olhos por um instante. Não era coincidência. Não podia ser. Ele colocou os documentos de volta na caixa com cuidado, tentando não bagunçar nada. Se alguém tivesse organizado aquilo daquele jeito, qualquer mudança poderia ser percebida depois. E ele não queria deixar claro até onde tinha ido. Abriu outra caixa. Mapas. Eram mapas antigos da região, desenhados à mão, com marcações em lápis vermelho. Alguns pontos estavam circulados, outros riscados. A casa onde Miguel estava era um desses pontos. Não o único. Ele passou o dedo pelas linhas tentando se localizar. Reconheceu o caminho da estrada, a trilha, o rio que cortava a região mais abaixo. Tudo aquilo não era só memória. Era planejamento.
Planejamento de quê? Murmurou. Miguel sentou-se na cadeira velha encostada na parede, sentindo as pernas fracas. A cabeça girava. Ele tinha voltado achando que encontraria respostas simples, talvez uma lembrança esquecida, algo emocional. Mas estava diante de algo muito mais concreto. Algo que envolvia decisões, acordos, silêncios combinados. E ele estava no meio disso. Um barulho distante fez Miguel levantar a cabeça. Não vinha do lado de fora da casa agora, mas de outro lugar, mais fundo. Um som baixo, quase imperceptível, como algo se movendo lentamente. Ele desligou a lanterna por instinto e ficou em silêncio. O som continuou por alguns segundos e depois parou. Miguel sentiu um nó no estômago. Aquele espaço não era só um depósito. Tinha sido usado por alguém por muito tempo. Talvez ainda fosse. Ele decidiu subir, não porque estava pronto para ir embora, mas porque precisava sair dali antes que alguém resolvesse voltar. Recolheu rapidamente o que tinha tirado da mochila, os cadernos, a foto, e deixou o resto exatamente como encontrou. Subiu a escada devagar, sentindo os degraus frios sob os pés. Quando chegou ao topo, empurrou a porta improvisada com cuidado, fechou, colocou o arame de volta e prendeu o cadeado como estava antes. Não queria deixar nenhum sinal óbvio. Ao sair do esconderijo atrás da árvore, Miguel sentiu o sol bater forte no rosto. Piscou algumas vezes, tentando se ajustar à luz. O mundo de cima parecia falso demais depois do que tinha visto lá embaixo. Ele deu a volta na casa novamente, certificando-se de que não havia ninguém por perto. O silêncio continuava. Nenhum sinal de Sebastião, nenhuma outra pessoa. Mesmo assim, Miguel sabia. Ele não estava sozinho. Entrou na casa mais uma vez, apenas para pegar a mochila que tinha deixado encostada perto da mesa. Parou por um instante no meio da sala e olhou em volta. "Por que me chamaram de volta?" lhe perguntou em voz baixa. A casa não respondeu, mas, de algum jeito, Miguel sentiu que a pergunta tinha sido ouvida. Ele saiu e começou a caminhar de volta pela trilha, com passos rápidos. Precisava chegar à vila. Precisava olhar nos rostos das pessoas agora com outros olhos. Precisava entender quem sabia o quê. No caminho, passou novamente pela cerca do boi branco. O animal continuava ali, mastigando com calma, indiferente a tudo. Miguel teve uma sensação estranha ao passar, como se aquele lugar estivesse congelado no tempo, enquanto tudo ao redor se movia em silêncio. Quando chegou à estrada principal, o som distante de um motor anunciou um carro vindo da direção da vila. Miguel parou à margem, esperando. O carro passou sem diminuir a velocidade. Dentro, 2 pessoas. Não conseguiu ver os rostos direito, mas sentiu algo familiar no jeito como olharam rápido demais para ele. A vila apareceu pouco depois. As mesmas casas simples, o mesmo mercadinho, a mesma praça pequena, tudo igual. E ainda assim, completamente diferente agora. Miguel sentiu os olhares, não descarados, não agressivos. Olhares rápidos, desviados. Como se as pessoas quisessem confirmar algo sem se comprometer. Ele entrou no mercadinho para comprar água. A dona do lugar, uma mulher de meia idade que ele lembrava vagamente da infância, olhou para ele por um segundo a mais do que o normal. "Você voltou", disse sem ser exatamente uma pergunta. "Voltei", Miguel respondeu. Ela entregou a água, recebeu o dinheiro, mas não soltou a mão dele de imediato. "Não fica muito tempo", disse, em tom baixo. "Nem tudo que ficou parado está esquecido." Miguel sentiu um arrepio. "A senhora conhece Maria Aparecida?" perguntou quase por impulso. A mão da mulher se retraiu como se tivesse sido queimada. "Faz tempo que não escuto esse nome", respondeu. "E faz mais tempo ainda que não devia ser falado." "Por quê?" Ela olhou para a porta, depois para o fundo do mercado. Porque quando alguém começa a lembrar, outras pessoas começam a se preocupar. Miguel saiu sem dizer mais nada. Andou até a praça e sentou em um banco de madeira sob uma árvore. Observou as crianças brincando, correndo sem saber de nada. Observou os adultos conversando em grupos pequenos. Tudo parecia normal, mas ele via agora as rachaduras invisíveis por baixo da superfície. Ele tirou o caderno de Maria Aparecida da mochila e abriu em uma página aleatória. "Eles acham que enterrando resolvem." Miguel fechou o caderno.
Não resolveram, disse para si mesmo. O sol começou a descer lentamente, mudando a cor da luz. Miguel sabia que não podia voltar para a casa abandonada naquele dia. Não depois do que tinha ouvido, não depois de saber que estavam observando. Mas também sabia que não podia ir embora de novo fingindo que nada tinha acontecido. Ele precisava de ajuda, mas não de qualquer ajuda. Precisava encontrar alguém que não estivesse preso ao silêncio da vila. E, enquanto pensava nisso, algo chamou sua atenção. Do outro lado da praça, encostado perto da igreja, sem entrar, apenas parado ali, estava Sebastião. O homem olhava para ele, não com raiva, não com ameaça, com expectativa. Miguel se levantou devagar. Sebastião não se aproximou. Apenas fez um gesto mínimo com a cabeça, apontando para uma rua lateral, longe dos outros. Miguel hesitou. O aviso ecoou de novo na cabeça. Não confie em ninguém que aparecer oferecendo resposta fácil. Mas Sebastião não estava oferecendo nada. Estava chamando. Miguel respirou fundo e começou a andar naquela direção. Sabia que aquela conversa mudaria alguma coisa. Talvez não tudo, mas o suficiente para que ele não pudesse mais fingir que não sabia. Miguel caminhou pela rua lateral com a garganta seca, como se a própria saliva tivesse decidido ficar presa no medo. Ele não corria. Não queria parecer desesperado. Também não queria parecer confiante. O corpo dele estava num lugar estranho entre as duas coisas, alerta e teimosia. Sebastião vinha atrás, mantendo distância. Não era o tipo de pessoa que encosta para conversar no meio da praça. Ele parecia alguém acostumado a falar só quando ninguém escuta. E isso por si só já dizia muito. A rua lateral era estreita, com casas baixas e muros simples. Quase não tinha movimento. Um cachorro dormia na sombra de um portão. Um rádio tocava baixo em alguma casa, mas a música parecia distante, engolida pelo calor do fim de tarde. Miguel parou perto de um terreno vazio, com mato ralo e um pé de goiaba no canto. Olhou para trás. Sebastião parou a uns 4 metros de distância, como se aquela distância fosse parte do acordo invisível entre eles. "Por que você me chamou?" Miguel perguntou primeiro, tentando manter a voz firme. Sebastião olhou para os lados, avaliando. "Porque você voltou e já entrou onde não devia", respondeu sem rodeios. Miguel sentiu o estômago apertar. "Então você sabia." Sebastião soltou um ar lento pelo nariz. "Eu sabia que você ia voltar um dia. Não sabia que ia ser agora." Miguel ficou em silêncio por um segundo, tentando encaixar. "Quem mandou o envelope?" Sebastião não respondeu na hora. E essa demora foi a resposta mais importante até ali. "Não fui eu", ele disse por fim. "Mas eu sei quem tem acesso ao que você recebeu." "Então me diz." Sebastião balançou a cabeça. "Não dá para dizer assim." "Você acha que a vila é surda? Aqui até parede aprende a escutar." Miguel apertou as alças da mochila. "Eu desci lá", ele disse direto. "No lugar escondido. Eu vi os mapas, os documentos e seu nome." Sebastião ficou imóvel por um instante. Os olhos dele, que já eram duros, ficaram mais pesados ainda. "Você viu mais do que devia", ele respondeu num tom baixo. "Eu não queria ver." Miguel sentiu a raiva subir. "Mas alguém quis que eu visse. Senão, não teria deixado chave, foto, nada." Sebastião inclinou a cabeça, como se estivesse pesando alguma coisa por dentro. "Você não entende, menino", disse. "Tem gente que quer que você veja um pedaço para você fazer o resto sozinho." Miguel franziu a testa. "Por quê?" Sebastião desviou o olhar para o chão, depois para a rua vazia. "Porque se você se mexer, eles sabem onde mirar", falou. "Se você correr, eles sabem quem perseguir. Se você gritar, eles sabem quem calar." Miguel sentiu um frio. "Tu eres quem?" Sebastião olhou de volta, sério. "Você não vai gostar da resposta." "Eu já não gosto de nada disso", Miguel retrucou. Sebastião deu um passo pequeno para frente, diminuindo a distância. A voz ficou ainda mais baixa. "Tem gente que mandou nessa região por muito tempo. Não é mandar de prefeito. É mandar do jeito que ninguém assina papel, e mesmo assim tudo acontece." Miguel engoliu em seco. "E Maria Aparecida?" Sebastião fechou a mandíbula. "Não fala esse nome alto." Miguel olhou ao redor. Não havia ninguém perto, mas o medo de Sebastião parecia maior do que a rua vazia.
Ela era o quê? Miguel insistiu, quase sussurrando. Minha mãe? Sebastião demorou a responder. Quando falou, foi com cuidado, como se cada palavra pudesse cortar. Maria Aparecida era alguém que tentou ser honesta num lugar que não perdoa a honestidade. Fez uma pausa. Ela criou um menino. Miguel sentiu o mundo inclinar um pouco. Um menino. Eu? Sebastião não confirmou com sim. Confirmou com silêncio. Miguel apertou os olhos. Então por que eu fui embora? Porque eu não lembro. Sebastião respirou fundo. Porque você não foi embora sozinho. Miguel sentiu o coração bater mais forte. Quem me levou? Sebastião levantou a mão, impedindo que Miguel continuasse alto. Você está indo rápido demais, disse. Se eu te disser isso, você vai querer fazer o quê? Voltar lá? Perguntar? Acusar? Miguel ficou sem resposta. E se eu fizer? Ele tentou. Você morre, Sebastião disse, simples, sem drama. Ou pior, você acha que está vivo, mas vira igual eles querem, calado, com medo, andando reto. Miguel sentiu um nó na garganta. Então por que você está me falando qualquer coisa? Perguntou confuso. Sebastião olhou para ele com algo que parecia cansaço antigo. Porque eu estou cansado de enterrar, respondeu. Miguel franziu a testa. Você ajudou a enterrar? Sebastião fechou os olhos por um segundo, como quem aceita uma culpa. Eu ajudei a ficar quieto, disse. E ficar quieto também é fazer. Miguel ficou parado. A raiva e a pena se misturaram num lugar estranho dentro dele. Era fácil odiar um vilão claro. Difícil era encarar alguém que tinha vivido no medo e chamava isso de sobrevivência. Me diz uma coisa. Miguel falou baixo. Ela sumiu? Sebastião não respondeu direto. Maria Aparecida não teve desaparecimento de filme, disse. Ela foi apagada. Primeiro pelos outros, depois pelo tempo. Miguel sentiu o peito apertar. E a casa? Sebastião olhou para o lado como se não quisesse olhar Miguel nos olhos ao falar. A casa guardou o que ninguém teve coragem de guardar. Miguel respirou fundo. E o porão? Não chama de porão, Sebastião corrigiu. Aquilo é um esconderijo. Miguel sentiu um arrepio. Esconderijo para quê? Sebastião deu um sorriso curto, sem humor. Para prova, para medo, para esperança. Miguel não entendeu, mas não teve tempo de perguntar, porque um som de carro aproximando-se pela rua principal fez Sebastião endurecer. Ele virou o rosto, atento. O carro não entrou na rua lateral, mas passou perto o suficiente para ser ouvido. O som diminuiu e parou. Motor ligado. Sebastião olhou para Miguel com urgência. Você não devia ter vindo hoje, ele disse. Por quê? Miguel perguntou, mas já sentia o perigo no ar. Sebastião pegou o braço de Miguel com força suficiente para doer. Porque agora tem gente que sabe que eu falei com você. Miguel puxou o braço assustado. Como? Sebastião soltou e apontou com o queixo. Miguel seguiu o olhar e viu. Numa esquina próxima, meio escondido atrás de um muro baixo, havia um homem parado. Não estava olhando diretamente, mas estava ali tempo demais, quieto demais como quem espera. Miguel sentiu o corpo gelar. Sebastião falou baixo, quase sem mover a boca. Se você olhar direto, ele confirma que você viu. Então não olha. Miguel tentou controlar o instinto de virar a cabeça. Quem é? Sussurrou. Alguém que não vem por curiosidade. Sebastião respondeu. O motor do carro na rua principal ainda estava ligado. O homem na esquina não se mexia. O que eu faço? Miguel perguntou, sentindo as mãos suarem. Sebastião respirou fundo, rápido. Você vai andar como se não tivesse acontecido nada, disse. Vai até o mercadinho, compra qualquer coisa e depois vai direto para a casa da dona Eunice, a parteira. Ela fica perto do campo, você lembra? Miguel arregalou os olhos. Por quê? Sebastião apertou a mandíbula. Porque ela é a única que ainda fala a verdade quando não tem ninguém ouvindo. Ele fez uma pausa. E porque ela deve para Maria Aparecida. Miguel sentiu um tremor. Ela sabia dela? Todo mundo sabia de alguma coisa. Sebastião disse, duro. Só que cada um sabia um pedaço, e um pedaço não dá coragem. Dá medo. Miguel engoliu em seco. Sebastião deu um passo para trás, voltando a manter distância como se nunca tivessem conversado. Vai,
Agora, disse ele em tom normal, alto o suficiente para parecer conversa comum. Miguel assentiu e começou a caminhar. O coração batia tão forte que ele sentia nas têmporas. A rua parecia comprida demais. Ele tentou andar num ritmo natural, olhando para frente, fingindo que estava só passando. O homem na esquina continuava parado. Miguel não olhou direto, mas via de canto que o homem se mexeu um pouco, como se confirmasse a presença dele. Miguel chegou ao mercadinho, entrou, pegou um pacote de bolacha sem pensar, pagou com mãos tremendo. A dona do mercado o olhou com estranheza, mas não disse nada. Quando saiu, o carro na rua principal tinha ido embora. O homem na esquina não estava mais lá. Miguel sentiu o ar voltar aos pulmões, mas não sentiu alívio. Sentiu urgência. Ele seguiu pelo caminho indicado, indo em direção à casa de Dona Eunice, a parteira. O sol já estava mais baixo e a luz ficava dourada, alongando sombras. O clima continuava bonito, mas Miguel aprendeu naquele dia que um dia bonito não impede nada ruim. A casa de Dona Eunice era simples, com um pequeno jardim descuidado na frente. Miguel bateu palmas. Demorou. Depois ouviu passos leves. A porta abriu. Dona Eunice era pequena, de pele morena, cabelos presos, rosto marcado de tempo e trabalho. Olhou Miguel dos pés à cabeça, como quem reconhece antes de confirmar. Você é... Ela começou. Miguel, ele respondeu com voz baixa. A mulher ficou imóvel por um segundo, e então, sem perguntar mais nada, abriu mais a porta. Entra rápido. Miguel entrou. Ela fechou a porta atrás dele, trancou com 2 voltas. O coração de Miguel ainda batia forte. Dona Eunice olhou para ele com seriedade e disse, num tom que parecia preparado há anos, eu sabia que você ia voltar. Miguel sentiu o estômago revirar. A senhora sabia? Ela assentiu devagar. E eu sabia também que, quando você voltasse, alguém ia tentar te fazer ir embora de novo. Miguel ficou em silêncio, sentindo a casa pequena ficar menor. Dona Eunice puxou uma cadeira para ele sentar. Agora me escuta bem, ela disse, firme. O que eu vou te contar não é para você sair repetindo, não é para você enfrentar ninguém. É só para você entender por que essa casa abandonada nunca ficou vazia de verdade. Miguel sentou, as mãos suadas, o olhar preso nela. E naquele instante, ele entendeu. O próximo pedaço da história ia custar mais do que curiosidade. Miguel permaneceu sentado por alguns segundos, sem conseguir falar. A casa de Dona Eunice era pequena, mas tinha um ar diferente das outras. Não era conforto nem aconchego. Era firmeza. Como se aquelas paredes já tivessem ouvido de tudo e decidido continuar de pé mesmo assim. Dona Eunice puxou outra cadeira e sentou de frente para ele. Não parecia nervosa. Parecia preparada. Você não voltou por curiosidade, ela disse sem rodeios. Voltou porque alguém deixou o caminho aberto. Miguel respirou fundo. Quem? Ela inclinou levemente a cabeça, como quem avalia até onde pode ir. Não importa o nome agora, respondeu. Importa o motivo. Miguel sentiu um peso no peito. Eu encontrei coisas, disse. Cadernos, mapas, um lugar escondido debaixo da terra. Fez uma pausa. E uma foto. Dona Eunice não demonstrou surpresa. A foto da casa com vocês dois? Miguel levantou a cabeça de repente. A senhora sabia? Ela assentiu devagar. Eu ajudei sua mãe a guardar aquilo, disse, e ajudei a esconder você. Miguel sentiu o mundo parar por um segundo. Então, ela era mesmo minha mãe? Dona Eunice não respondeu imediatamente. Levantou-se, foi até um armário antigo e tirou de dentro uma caixa pequena de madeira. Colocou sobre a mesa entre eles. Maria Aparecida não foi só sua mãe, disse com voz baixa. Foi alguém que não aceitou calar. Miguel abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um lenço dobrado, um documento antigo e um objeto pequeno embrulhado em papel grosso. Ele pegou o documento primeiro. Era uma certidão antiga, gasta, com nomes quase apagados, mas o suficiente para entender. Miguel fechou os olhos por um instante. Então é verdade, murmurou. Dona Eunice cruzou as mãos. Maria descobriu coisas demais, disse. Não sobre pessoas comuns,
sobre acordos, sobre terras, sobre gente que mandava sem aparecer. Miguel pensou nos mapas, nos registros, no nome de Sebastião repetido. Sebastião sabia, ele disse. Sabia um pedaço, corrigiu ela, como quase todo mundo aqui. E quando a gente sabe só um pedaço, a gente escolhe sobreviver. Miguel sentiu raiva, mas era uma raiva cansada, sem força para explodir. E ela? Perguntou. O que aconteceu com ela? Dona Eunice desviou o olhar para a janela. Maria tentou proteger você, disse. Quando percebeu que estavam chegando perto demais, ela decidiu que você precisava sair. Não depois, não quando fosse seguro, mas naquele instante. Miguel sentiu a garganta apertar. Ela não me abandonou. Não. Dona Eunice foi firme. Ela te salvou. Miguel respirou fundo, sentindo os olhos arderem. Então por que me chamaram de volta? Dona Eunice olhou para ele de novo com seriedade. Porque o que estava enterrado começou a se mexer, respondeu. E quando isso acontece ou alguém enfrenta, ou tudo é enterrado de novo mais fundo? Miguel pensou na casa, no esconderijo, no envelope, na chave. Alguém quer que eu continue, disse. Sim. E alguém quer que eu vá embora. Também. Miguel passou a mão pelo rosto. E a senhora? Perguntou. O que quer? Dona Eunice respirou fundo. Eu quero que você saiba a verdade, disse. Não para brigar, não para acusar, mas para não ser usado. Miguel franziu a testa. Usado como? Como isca. Ela respondeu, como distração, como desculpa para resolver coisas antigas do jeito errado. Miguel sentiu um arrepio. Sebastião disse que se eu insistir, posso morrer. Dona Eunice não negou. Pode, disse. Ou pode viver com medo pelo resto da vida. Fez uma pausa. Ou pode sair daqui levando a verdade com você. Miguel ficou em silêncio. E a casa? Ele perguntou. Por que ela ainda está lá? Dona Eunice olhou para baixo. Porque enquanto ela estiver de pé, ninguém pode fingir que nada aconteceu. Respondeu. Aquela casa é memória. E memória incomoda. Miguel sentiu o peso disso. E o esconderijo? Provas que não podem sumir de uma vez. Ela explicou. Se alguém destruir, chama a atenção. Se alguém mexer errado, alguém percebe. É um equilíbrio frágil. Miguel se levantou devagar. Então, o que eu faço agora? Dona Eunice também se levantou. Agora você escolhe, disse. Ficar ou ir. Miguel caminhou até a janela. Olhou para fora. O céu estava ficando alaranjado. A vila seguia normal. Pessoas indo e vindo. Vida acontecendo como se nada estivesse errado. Se eu for embora, ele disse. Eles vencem? Dona Eunice pensou antes de responder. Não, disse. Mas também não perdem. Miguel fechou os olhos. E se eu ficar? Então eles não podem mais fingir que você não existe. Miguel respirou fundo. A cabeça girava. Ele não tinha respostas completas, só peças. Só escolhas difíceis. Eles ainda estão olhando, não estão? Ele perguntou. Dona Eunice assentiu. Sempre estiveram. Miguel voltou a se sentar, sentindo o cansaço bater de vez. Eu não sei se sou forte o bastante, disse. Dona Eunice colocou a mão sobre o ombro dele. Sua mãe também não sabia, falou. Mesmo assim fez. Miguel ficou em silêncio. Depois de um tempo, levantou-se. Eu vou sair agora, disse. Preciso pensar. Vai para onde? Ela perguntou. Miguel pegou a mochila. Para casa, Dona Eunice franziu a testa. Agora? Agora. Ela o encarou por alguns segundos, avaliando. Então vai com cuidado, disse. E lembra, não confia em quem te der caminho fácil. Miguel assentiu. Saiu da casa de Dona Eunice com o coração pesado, mas firme. Caminhou pelas ruas da vila, sentindo os olhares, mesmo quando ninguém olhava diretamente. Sabia que estava sendo observado. Não precisava mais fingir. Quando chegou à trilha, o sol já estava baixo. A luz batia de lado na casa abandonada, deixando as paredes ainda mais descascadas, mais reais. Miguel parou em frente à casa. Ficou olhando. Não entrou. Não ainda. Pensou na mãe. Pensou no esconderijo. Pensou nas pessoas que queriam silêncio. Pensou nas que tinham medo. Pensou em si mesmo. Ele tirou o medalhão do bolso
e segurou na mão. Eu voltei, disse em voz baixa, mas ainda não decidi ficar. O vento passou pelo mato, fazendo um som contínuo. A casa não respondeu. Mas Miguel teve a estranha certeza de que aquele lugar ainda não tinha mostrado tudo. Ele deu um passo para trás, depois outro. Não foi embora. Não entrou. Ficou ali, no limite. E naquele instante, Miguel entendeu. O mais perigoso não era o que estava enterrado. Era o que ainda podia ser desenterrado. Se você chegou até aqui, comenta, ele voltou. Eu vou saber exatamente o que isso significa. Agora me diz, se você fosse ele, ficaria para enfrentar o que a casa guarda ou iria embora antes que fosse tarde demais? Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Porque às vezes voltar não é o problema. O problema é o que espera você voltar.